Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje eu vou falar sobre os altos e baixos da vida. E eu trouxe um tema muito, mas muito especial para você que tem confrontado essa situação, né? De estar um momento bem, um momento mal, um momento bem, um momento mal. E talvez tenha passado tanto tempo, mas tanto tempo nesses altos e baixos, que até considere que seja normal da vida esse comportamento. E, na verdade, não. Eu vou mostrar que não é, e é possível a gente viver sem estar nesse quente e morno constante, nesse frio e quente, né? Nesse seco e molhado, porque é muito desgastante. Então, hoje eu vou apontar direções, mais uma vez, e nesse ponto específico, nesse tema, é que eu vou mostrar qual é a razão principal que faz uma pessoa ter altos e baixos. Para você que conhece alguém que está enfrentando altos e baixos, e para você que também tem experimentado altos e baixos, isso pode estar interferindo no seu negócio, na sua empresa, pode estar interferindo aí na sua capacidade de lidar com seus colegas de trabalho, você talvez não tenha mais paciência com as pessoas da casa, ou tem alguém que você conhece e que essa pessoa está interferindo no seu vai e vem, está criando dificuldade aí para a sua vida. Saiba que tem uma relação direta com os altos e baixos, mesmo quando essa pessoa não parece estar perto. E hoje eu vou mostrar como. E você vai ter uma clareza muito grande. Inclusive, vou mostrar um material que eu vou trazer aqui, vou ler um pedaço da Causa da Supressão, do filósofo norte-americano L. Ron Hubbard, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci no sentido da obra literária, e assim, realmente, eu sempre fico muito impressionado com as soluções que ele aponta, e eu vou trazer para você em primeira mão, eu tenho certeza que vai te ajudar. Não somente vai te ajudar a você lidar com as dificuldades que você talvez esteja enfrentando, como vai preparar você para dificuldades futuras. Afinal de contas, a gente conhece pessoas, a gente lida com ambientes difíceis. É aí que a gente pode ganhar ou perder. E também vai ajudar você a moldar seu próprio comportamento para as pessoas que você ama. E, além disso, você pode auxiliar alguém que esteja com dificuldades com essa montanha-russa. Hoje, obviamente, que eu não vou ler o material inteiro, eu vou trazer aqui um resumo de como você começa a aplicar, de como você começa a entender essas coisas todas, como é a mecânica, né? Desse quente e frio, quente e frio, quente e frio. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, um dia eu estou ansioso, outro dia estou mais calmo. Sabe, aquele fiozinho quase imperceptível, né? Aquela conexão mínima que se parte, aquele fio muito frágil de tranquilidade, que qualquer coisa tira você de tempo. É sobre isso que eu vou falar. Eu espero que com isso você se fortaleça, me fortaleceu, fortalece muitos que passam por mim, né? Os meus clientes, pacientes, amigos, pessoas que eu indico esse tema, elas conseguem lidar melhor com as dificuldades. Elas adoecem menos, elas se mantêm mais tempo em tempo presente, que é onde você tem que estar, em tempo presente. Então, aí vai a ideia, venha para tempo presente, que é o lugar onde você tem que estar para tudo funcionar, tá? E eu vou seguir aqui um roteiro, saiba que muitas vezes o conteúdo que eu vou trazer aqui, eu faço durante alguns atendimentos, eu já atendi pessoas e passei o mesmo conteúdo. E durou muito tempo, às vezes mais de um encontro. E hoje eu estou resumindo aqui. Para você que está vindo aqui no replay, vai até o fim. Está querendo mudar, está querendo melhorar a sua vida? Então, pague o preço. Senão você fica sempre no superficial. Eu já falei em outras lives o que eu acho do superficial. Né? O conhecimento superficial, tá? Então, vamos lá. Sempre lembrar de curtir, curte aqui, para que mais pessoas possam ver, né? Curte esse vídeo e deixa um comentário. É muito importante, tá? Vamos lá. Eu simplifiquei. Altos e baixos da vida. O que são altos e baixos? Momento que você está bem, momento que você está mal. Momento que você está bem, momento que você está mal. Mas, Tony, isso é normal? Não, criatura, não é normal.
É normal que você tenha problemas para resolver, é normal que você tenha jogos para enfrentar. É normal que você tenha coisas difíceis para lidar. Mas, em nenhum momento, você precisa passar por altos e baixos, internamente. Um dia está bem, um dia está mal. Emocionalmente, a propósito, ação, atitude, não é para decair, não deveria decair. Tá? Eu não quero te dizer isso para te deixar triste, eu quero te dizer isso para você melhorar. É possível melhorar. Isso é controlável, tá? Com conhecimento e aplicação. Ok, e aí eu vou pedir que você deixe sempre as perguntas, porque eu acho que durante o andar aqui da carruagem, você vai ter dúvidas. E essas dúvidas você coloca aqui no chat, tá? Porque eu vou respondendo, tá? Eu vou interagir com você. Convida a galera, manda esse link aqui do vídeo e vamos lá. Vamos começar. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Conhece alguém que também passa por isso? De repente alguém que você está convivendo? De repente tem pessoas ao seu redor que não ajudam você a crescer. Aí diz assim, Tony, eu tenho muita gente que não reconhece o que eu faço. Eu ouço muito isso, tá? Não reconhece o que eu faço, mas a dúvida é, isso é um problema? Porque, veja, além disso, pior do que isso, a gente pode encontrar pessoas que barram o progresso. Isso não é senso de perseguição, isso não é imaginário. Existem pessoas que trabalham para barrar o progresso do outro. Isso acontece com muita frequência. Então, isso é pior. Tem alguém atrapalhando seu crescimento, ou você tem atrapalhado o crescimento de alguém, tipo assim, um ressentimento, uma raiva. Vamos ver. Se você melhorar nisso, sua vida dispara, tá? Por que algumas pessoas adoecem mais frequentemente do que outras? Já percebeu? Ou, de repente, você tem experimentado assim, a sua vida sempre você nunca foi de adoecer muito. De tempos para cá, qualquer coisa você adoece. Pega gripe, você está com alergia, você tem um problema intestinal, parece que as coisas não estão funcionando bem, estão meio fora de tempo, né? Vamos dar uma olhada. De repente você conhece pessoas que estão no que chama de montanha-russa emocional, ou você está nessa montanha-russa emocional. Você acha que é normal ter montanha-russa emocional diante de problemas? Não deveria ser normal. É comum. Há uma diferença entre ser comum e normal. Ok? E eu vou mostrar por quê. Conhece também alguém, ou você está passando por, facilmente você sofre acidentes, você se machuca, se corta, você está ali cortando um bife, está ali cortando sei lá, um legume, e de repente você, o dedo vai junto ali no tempero? Vamos ver. Tem uma ligação com esses altos e baixos, tá? Existe uma condição em que a pessoa se encontra depois que ela está muito tempo em contato com certas personalidades. E quando a gente está muito tempo em contato com certas personalidades, a gente começa a decair. E a gente começa a ficar sujeito a esses problemas. Tanto emocionalmente a gente não está bem, em termos de saúde, a gente vai mal, a gente começa a ter perda de controle das coisas que estão ao redor da gente, a gente não consegue fazer o trabalho bem feito, a gente não consegue se comunicar bem com as pessoas, a gente começa a ter problemas de relacionamento. Sabe? Não sei se você já passou por isso, mas quando você está assim, muitas vezes você não consegue trabalho. E aí fica, caramba, estou mal e muito mal, mas eu vou para muitas entrevistas, eu sei que eu sou bom nisso, mas eu não consigo ser chamado. Por que será? Porque você não está bem. O entrevistador sabe que você não está bem. Ele sabe que você está num estado que você será mais um problema do que uma solução. Até aí, você pode mudar esse estado, se fizer alguma coisa. Ou aquela pessoa que está aí, próximo de você, muitas vezes é um filho, um pai, uma mãe, e não está tendo muita sorte na vida. E eu quero te mostrar, quando uma pessoa está assim, variando muito, desculpe aqui o meu ponto de vista, eu espero que você continue firme aí, isso não é obra dos deuses, tá certo? Também não é obra do acaso. Pelo menos as estatísticas, o trabalho, os resultados do que eu faço, indica claramente, de tudo que eu estudo, que isso não é obra do acaso. Isso é uma condição criada por nós. Nós criamos essa condição de não ir bem na vida, de fazer montanha-russa.
Porque o ponto de vista que a gente tem muitas vezes do problema é que ele é ameaçador. Entende? Que eu não posso fazer nada a respeito. E eu vou mostrar a você que é o contrário. E se eu não fizer nada a respeito do problema no relacionamento, se eu não fizer nada a respeito da dificuldade que eu estou tendo com as pessoas do meu trabalho, sabe aquela pessoa falsa que fica falando por trás da gente? De repente tem um coleguinha por trás de mim falando mal, dizendo que eu não sou competente, ou que eu faço tudo errado, ou que eu sou antiético. E aí começa a vir só as broncas. Eu preciso saber identificar essa pessoa e eu vou te falar qual é o comportamento que há por trás dessa pessoa. Existe um mapeamento já para isso. Então, dentro de Dianética, que é a terapia e a ciência que eu utilizo nos meus atendimentos, isso chama-se supressão. E eu vou aclarar essa palavra supressão, que ela não é muito utilizada no dia a dia, é utilizada em outros contextos. Então, supressão significa ação ou resultado de cancelar ou extinguir. Cancelar ou extinguir, ou seja, quer dizer eliminação, extinção, cancelamento. Então, supressão de privilégios, por exemplo. Então, a palavra supressão quer dizer extinção, cancelamento, eliminação. Vamos ver também o que significa a palavra supressão. Ato ou efeito de eliminar uma parte de um todo. É um corte, uma retirada. Então, eu poderia suprimir um capítulo de um livro, retirar um capítulo de um livro. A outra definição para a palavra supressão, ocultamento, afastamento, ocultar. Quarta definição, ato ou efeito de matar ou mandar matar alguém. Quer dizer, quando alguém suprime outra pessoa, pode ser nesse sentido, de matar. Tá? Execução, assassinato. Agora vamos ver a etimologia para você entender onde eu vou chegar com a ideia de supressão. Em latim, vem do latim, suppressio, quer dizer opressão, sufocação, abafamento. Casou, né? Então, eu estou falando de supressão que vem do meio, do ambiente. As pessoas que eu convivo, muitas vezes são supressivas. Elas causam opressão, sufocação e abafamento. Então, imagina agora você conviver com uma pessoa, aí no dia a dia, e essa pessoa, ela cria opressão e você não sabe mais lidar com ela. Talvez você conviva com alguém que é muito impaciente, o tempo todo está reclamando, o tempo todo está criticando. Isso é supressão. Se você convive com um chefe que faz exigências absurdas, e você comete um deslize, eventualmente, ou esquece de um prazo, e essa pessoa começa a criticar por qualquer motivo, isso pode ser visto como supressão. Veja que a supressão ela poderá causar ou não efeitos na pessoa. Um dos efeitos, a pessoa vai ficar ansiosa, ela vai sentir medo, ela vai começar a evitar, ela não vai querer falar sobre o assunto, ela fica tensa. Essa é uma das possibilidades. Não só vem daí, claro, mas é uma das possibilidades, tá? É daí que vem essa sensação de supressão, tem uma conexão direta com esse comportamento. Então, agora que você já sabe o que é a palavra supressão, vamos verificar o que causa supressão nas pessoas, da onde vem isso. Então, existem dois tipos de personalidade. Quando a gente fala assim de comportamento, eu vou separar em dois tipos. Eu não sou dualista. Eu falo isso em algumas lives. Eu não sou dualista. Porém, a gente tem dois polos. Existem dois tipos de personalidade, só que a gente está trabalhando, a gente está no meio do caminho em algum ponto. É muito difícil você encontrar nesse universo os extremos. Uma pessoa que seja totalmente de um lado, totalmente do outro. Porém, a gente está mais para um lado ou para o outro, tá? Então, existem dois tipos de personalidade. Existe a personalidade, isso segundo as obras do L. Ron Hubbard. Então, nós temos aqui a personalidade social e a personalidade antissocial. Eu quero convidar você para você deixar aqui alguma pergunta, tá? Deixa alguma pergunta, comenta aqui, porque eu vou interagir com você, tá? Então, eu gostaria que vocês interagissem agora com perguntas à medida que eu vou avançando. Por quê? Porque esse tema pode solucionar impasses muito importantes da sua vida. Eu não tenho dúvidas.
De todos os programas que eu faço, de todos os programas que eu executo, esse é o que dá um resultado mais rápido. Por quê? Porque a pessoa está conectada, às vezes, com pessoas supressivas, pessoas esmagadoras, tóxicas, não é assim que a gente fala? Pessoas que chama falsas, né? Pessoas que criam problemas ali por trás. Então, esses comportamentos é justamente o que vai detonando a vida de uma pessoa. Então, pode ser que nessas entrelinhas aqui, eu esteja com saídas importantes, verdadeiros tesouros para a sua vida, e se você não perguntar nada, você vai sair daqui chupando o dedo. Eu não quero que você saia daqui chupando o dedo, eu quero que você pegue esse negócio e aplique na sua vida, ok? Faça valer meu tempo aqui com você, porque eu vou lhe ajudar, tá certo? Então, vamos lá. Existem duas personalidades, social e antissocial. Mas, Tony, eu aprendi que uma pessoa envergonhada, que não gosta de ir para as festas, que não gosta de sair, de falar com pessoas, essas pessoas são antissociais. Só que não, tá certo? Essas pessoas que você já pensou em algum momento, caso tenha pensado, elas são retraídas, tá certo? A pessoa antissocial quer dizer outra coisa, e vamos aclarar essa palavra agora definitivamente. Social vem de sociedade. Uma pessoa social é alguém que está bem com a convivência com pessoas. Ela lida bem com a sociedade. E a pessoa antissocial, a partícula anti quer dizer contra. Se eu digo que uma pessoa é contrassocial, eu quero dizer que ela é contra a sociedade. E ela tem um comportamento que é contrário. Eu não estou falando de uma pessoa neutra, que não está a fim de conversar somente, mas alguém que, de certo modo, prejudica. E existe esse comportamento, tá? Então, por exemplo, uma pessoa social, ela tende a ajudar as pessoas ao redor, ela tende a não dificultar, se ela não puder ajudar, ela não dificulta, ela dá apoio, ela incentiva que a pessoa faça boas ações. Numa dificuldade, ela tende a estender a mão. Na pior das hipóteses, a pessoa social não vai piorar a situação, certo? Assim funciona o social. Ele tenta fazer com que a vida prospere ao redor dele. O antissocial é diferente. O antissocial é aquele que critica demais, é aquele que cria empecilhos, é aquele que traz muitas informações pesadas, desagradáveis, é aquele que está criando impedimentos para o avanço de alguém, é aquele que faz as coisas por debaixo dos panos, muito cheio de mistério, muito cheio de ocultação. Não necessariamente todos esses elementos, mas está aí. Se eu for pegar um antissocial muito agravado, eu estou falando do criminoso. Esse aí, um antissocial de carteirinha. Ele tem carteirinha e tudo mais de antissocial. Por quê? Porque ele danifica mesmo, ele prejudica em alto grau a sociedade e, normalmente, ele tende a fazer isso muitas vezes. Por isso que ele já tem uma tendência ao crime. Então, está aí a personalidade antissocial. Aproximadamente 20% da população tem tendências antissociais. Eu sei que muitos aí vão dizer, pô, Tony, 20% é pouco, né? Eu já ouvi isso. Bom, esse é um aproximado, mas existem pessoas que também estão tão sob pressão, elas estão passando por tanta dificuldade, que a própria ação dela fica modificada. Então, ela começa a agir mal. Então, ela, por exemplo, ela teve um pai que batia muito ela, por exemplo. A pessoa cresceu apanhando demais, recebendo reclamação, com medo, etc. Você acha que essa pessoa vai agir como na sociedade? Como a flor, né? Claro que não. Ela vai atacar, ela vai ser impaciente, mas pode ser que, na média, ela esteja ainda mais social do que antissocial. Então, pode ser que você também tenha passado a conviver com pessoas que criam prejuízo para você. Para dizer que uma pessoa é social ou antissocial, teria que analisar a vida do cara inteira. Não é porque alguém me prejudica num setor que eu posso dizer que ele é um antissocial, entende? Então, tem a ver com a conduta em relação a várias dinâmicas da vida. É assim que se entende como uma pessoa ser social ou antissocial. Você não está aqui recebendo esse conteúdo para rotular pessoas, até porque a rotulação é uma conduta supressiva, tá? Então, por favor, me ajude
Aí eu passar esse conteúdo e você usar de forma responsável, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa página 4. Antes disso, deixa eu ver aqui. O George perguntou, ultimamente eu estou sentindo dificuldade de me comunicar com alguns amigos. Razão, não melhoraram seu nível de conversa, não me preenchem nada. Isso é normal? Você quer dizer que as pessoas não melhoraram, elas não acompanharam a sua razão. É isso que você quer dizer, né? Ou seja, você cresceu, existe já uma diferença intelectual, é isso que eu estou entendendo, e que por isso você meio que não tá interessante para você aquele papo, aquela conversa. Veja, sim, é natural que numa relação entre pessoas, amigos, por exemplo, a gente tende a buscar pessoas que têm conexão, tem algo a dar, tem algo a trazer. Então, eu estou buscando pessoas em que eu possa fazer intercâmbio de afinidade, intercâmbio de comunicação. Mas veja, se eu comunico A e essa pessoa comunica Z, eu tenho um problema de acordo, entende? O que pode acontecer é que, se você precisa realmente estar em comunicação com essas pessoas, como colega de trabalho, por exemplo, então você teria que aumentar o seu grau de acordo, você teria que tentar ter mais acordo com essas pessoas, mesmo sabendo da limitação delas. A única coisa que a gente não deve fazer é esmagar o outro porque ele tem aparentemente, uma intelectualidade inferior à minha. Isso eu não posso. E eu vou buscar pessoas que têm mais relação com a condição em que eu estou. Uma coisa, meu amigo George, eu posso te dizer, à medida que você cresce intelectualmente, tende a ficar mais escasso, sim, pessoas com quem você possa trocar o mesmo grau de compreensão, tá? Isso é verdade. Mas saiba que tem muita gente pensando como você, tá bom? Então você pode encontrar. Bom, vamos dar uma olhada aqui nessa página 4. Vamos ver o que nós temos aqui na causa da supressão. Vamos ver, ó. Saca essa parada, viu? Vamos levar um tapa na cara agora. Vamos lá. Quando procuramos a razão pela qual um negócio está fracassando, iremos inevitavelmente descobrir, em algum lugar da sua hierarquia, a personalidade antissocial em grande atividade. Em famílias que estão desmoronando, é comum verificar que uma ou outra das pessoas envolvidas dessa família possuem esse tipo de personalidade antissocial. Nos casos em que a vida está ficando difícil e fracassando, a análise cuidadosa da área da vida dessa pessoa, por um observador treinado, detectará a ação de uma ou mais dessas personalidades. Como 80% de nós está tentando progredir e apenas 20% estão tentando impedir esse progresso, as nossas vidas seriam mais fáceis de seguir em frente, né, de continuar, de estar bem, se todos estivéssemos bem informados sobre as manifestações exatas dessa personalidade. Poderíamos, assim, detectá-la e isso evitaria muito fracasso e sofrimento. Então, existem atributos. É possível você identificar a personalidade antissocial através dos atributos. E existem 12 atributos para a personalidade social e 12 atributos da personalidade antissocial. Bom, 12 e 12. Lembrando que o fator antissocial tem a ver com o fator de supressão, de esmagamento, toxicidade, vamos dizer assim, comportamento de contra-sobrevivência, né, que causa mal aos outros. Contra. Lembra do antibomba, né? Contra-bomba, né? Esquadrão antibomba, é antibomba. Anti-mosquito, é contra mosquito. Então, uma pessoa antissocial, ela é contra pessoas. O cara envergonhado, o cara tímido, que fica lá na moita, esse cara não necessariamente é antissocial. Ele é retraído. Agora, ele pode ser retraído e pode ser antissocial. Mas ele também pode ser social. Desculpa, ele pode ser comunicativo e pode ser antissocial, né? Eu não gosto muito de tocar nesse tema, porque eu não gosto de generalizar, mas veja se não tem alguns políticos ou pessoas muito agradáveis, que se expressam muito bem, mas são pessoas perigosas. Então, é possível ser muito comunicativo, porém antissocial, tá?
Só para deixar esse ponto aí. Então, a gente vai ver agora características do antissocial. Eu vou trazer algumas características. Essa é uma forma de você colocar armadura e você se blindar. Você escolhe o que você carrega para a sua vida. Você pode sair daqui para um jogo de futebol, uma Netflix, sei lá o quê, mas agora é o momento de você armar. Eu vou mostrar a você como você percebe. Mas não vou falar das 12 características, porque não vai ter tempo para isso. Então, primeira característica da personalidade antissocial. Ele ou ela só fala em termos de generalidades muito amplas. A pessoa antissocial, ela tende a generalizar a comunicação. Então, o que ela faz? Ela vai falar assim, andam dizendo por aí que tal pessoa fez não sei o que com você. Olha, o que é que as pessoas vão pensar? Já viu isso? Todo mundo está falando que você é blá. Já viu isso? Todo mundo sabe que você não tem tino para negócio. Olha, a família toda já sabe que você é assim, desse jeito. Esse tipo de comunicação, observe se esse tipo, mesmo que você fale, tome coragem de mudar, tá? Porque isso aqui é para todos nós. Então, veja se essa comunicação, ela ajuda a pessoa, quem está recebendo a comunicação, ela vai ajudar a pessoa a seguir em frente ou freia. Verifique. Se ela não freia. Por exemplo, o cara chega lá com ideia nova. Eu vou abrir um negócio agora de tapioca. Vou abrir um carrinho de tapioca. Vou abrir o food truck de tapioca. Aí o cara, não, mas rapaz, olha, ela vem você de novo com novidade. Todo mundo sabe que isso não dá certo. Olha a crise, olha não sei o quê, olha isso, olha aquilo, olha a pandemia, isso não vai dar certo nunca. Tu sabe que, assim, a tua família, todo mundo sabe que tua família não dá para negócio, tu também não vai. Esse tipo de generalização, ela é tóxica demais e ela freia o progresso das pessoas, tá? Bom, segunda característica da personalidade antissocial. Tal pessoa lida principalmente com más notícias, observações críticas ou hostis, invalidação e supressão em geral. Então, como é que essa pessoa comunica? Você vê que tem gente que traz o tempo todo informações negativas. Ah, olha aí, ó, tá sabendo da novidade? Fulano morreu. Você viu o acidente na BR-232? Foi assim, assado, morreu pai, filho, gente, todo mundo morreu, foi. Tu viu aquela explosão? Tudo é assim, ó. Ora, tá sabendo aí, o negócio vai ficar feio com a pandemia. O negócio vai ficar feio com tal coisa. Então, esse tipo de comentário é sempre para baixo, ele é sempre ruim. Então, vamos lá. Já observou notícias, noticiário? Olha aí, ó. Vamos abrir os olhos, né? Noticiário. Muita gente aqui já não, normalmente o público que vem aqui já não assiste muito essas coisas. Porque sabe que no noticiário convencional, tipo o Jornal Nacional, tem outros, né? Esses do repórter policial, isso é um veneno. Então, o cara tá ali vendo o quê? Observe. Gente que mata, gente que morre, gente que estupra, gente que cria desfalque. Que porcaria é essa que se consome, né? Que tipo de merda é essa que a gente bota na cabeça da gente? Não, isso só faz frear. Aí, quando eu vejo uma pessoa chegar em pânico, veja que uma pessoa que está muito para baixo, muito tensa, muito ali travada, ela está quase em pânico, ela diz assim, bom, eu estou com medo de sair na rua. Eu digo, por que você está com medo de sair na rua? Aí diz, você não vê as notícias? Aí eu digo, não, eu não vejo as notícias. Aí, não, você não sabe, tem que saber. Eu digo, peraí, eu sei que o mundo lá fora tem muita gente ruim. Eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com isso, com comportamento. Mas eu não preciso estar consumindo só notícias ruins. Então, verifica. Pessoas, se você também tem essa característica, está aí uma possibilidade de você mudar. Se eu falo o tempo todo de forma crítica, você, para que você está fazendo isso? Olha, lá vem tudo de novo com essa novidade. Tu faz tudo errado. Pô, tu é burro mesmo. Até na brincadeira, sabe? Até na brincadeira. As brincadeiras que têm esse tipo de tom, né, de crítica, de invalidação, de colocar o outro para baixo, isso começa a... Na verdade, vou te contar uma coisa. Dentro de qualquer grupo, pode ser um grupo de trabalho, um grupo de amigos, pode ser um grupo familiar, qualquer grupo.
um dos fatores que ajudam muito a destruir o grupo são essas brincadeiras colocando a pessoa para baixo. Isso enfraquece o grupo e qualquer coisa que acontece no futuro, o grupo se desfacela. Então, se você quiser saber como o seu grupo de amigos se destruir, basta você ficar fazendo comentários hostis na brincadeira. Na brincadeira, porque isso denigra a imagem da pessoa. E aquele que comete o ato hostil, ele já está desinteressado no bem-estar das pessoas. Observe. Então, tal pessoa, isso é a característica da personalidade antissocial. Isso é a personalidade que faz a vida da gente, muitas vezes, cair. Tá? Deixa eu fazer uma confissão. Tá? A gente está falando da personalidade antissocial, social. Vamos logo acabar com a história aqui de imaginar, são aquelas pessoas ruins. Deixa eu te contar uma coisa. Eu passei a maior parte da minha vida sendo uma personalidade antissocial. Eu passei a maior parte da minha vida atuando dessa forma, sendo antissocial. Então, você deve investigar primeiramente em você, depois os outros. Ok? Então, identificar, eu não vou falar sobre todas as 12, mas se você quer mudar a sua vida, tem que começar em você. Então, más notícias, observações críticas, hostis, invalidação. Como seria invalidação? Um comentário invalidador. Vamos supor que a minha esposa faz uma sopa com maior gosto. Fiz uma sopa aqui de girimum, pá, aquela coisa e tal. Aí eu chego e tomo a sopa e sabe, Mari, meu Deus do céu, que sopa insossa. Não, você já fez sopas melhores. Não, não gostei não. Peraí, que é isso? É um comentário invalidador. Eu não preciso tomar sopa, eu não sou obrigado, claro. Se eu não estiver me sentindo bem. Mas eu não preciso também destruir a construção, a expectativa, a afinidade colocada naquilo, o interesse, a intenção colocada naquilo, entende? Então, veja você com seus filhos. Como é que você tem tratado seus filhos? O seu filho vem, expanda para qualquer coisa, para ele, leve para o seu trabalho, para os seus amigos, funcionário, o que for. Então, o filho chega, traz aí sei lá, olha, eu quero ajudar aqui a lavar prato. E aí o prato cai. Se você chega para ele e diz, meu filho, você está bem? Não se preocupe, vamos catar os cacos aqui e vou te dar outro prato para você aprender a manejar. Eu vou lhe ensinar como você pegar o prato, tá certo? Mas está tudo bem, isso acontece. Essa é uma atitude perfeitamente social. Isso vai fazer com que essa criança continue com coragem para melhorar na vida, para confrontar as dificuldades, porque ela vai ter muitas perdas ainda. Ela tem que estar preparada para perder, tá? Agora imagina a outra versão, a versão do pai ou da mãe antissocial. O menino pega o prato. A mãe ou o pai já chega assim, ó. Pra que você está pegando o prato? Pum, cai o prato. A menina fica tão nervosa com o comentário e o prato vai pro chão. E nesse momento que vai pro chão, o que é que o pai e a mãe falam? Mas deixa de ser burro. Rale disse que não pegue esse prato. Teimoso. Vá, você agora está de castigo. O que é que acontece aí? Vamos lá, vamos dar um zoom nisso. A criança estava tentando ajudar. A criança estava tentando fazer um intercâmbio com você, porque, afinal de contas, você, pai ou mãe, ou dono da empresa, coloque-se na posição da sua realidade. Você está fazendo um esforço para o geral. Né? Você está ali se esforçando. Então, imagine que você está dando uma coisa para o funcionário, você está dando oportunidades, está dando chance, você está dando boas condições de trabalho, etc. A mesma coisa, a mãe está dando proteção, está dando escola, está dando boa alimentação, está fazendo até alguns caprichos. O menino ou a menina, a tendência da criança é tentar auxiliar de volta. Então, vai tentar trazer alguma coisa de volta. Vai dizer, olha, deixa eu lavar o prato, olha aqui o que eu fiz com tal coisa, e às vezes vem com o negócio todo desmantelado, né? Mas está tentando ajudar, está tentando fazer bem, está tentando fazer intercâmbio. Um comentário como esse, saia daqui, você é um burro, olhe para isso, mas rapaz, já lhe disse, que menino teimoso. O que é que acontece? Se além de ter interrompido o esforço da criança de tentar fazer correto e ajudar, de fazer intercâmbio também, são os dois fatores, tentar ajudar, tentar fazer o correto, também fazer intercâmbio com o pai e a mãe, ao mesmo tempo, criou no menino uma expectativa de que ele é incompetente, incapaz
ineficiente ao lidar com coisas assim. E adivinha, nós trabalhamos a gente vive por analogia. Então, se eu sou incapaz de lidar com pratos lá na infância, pode ser que eu seja capaz também de lidar com equipamentos eletrônicos, e também depois eu tenho dificuldade também de lidar com algum equipamento, algum objeto da casa, e isso faz com que cada vez menos eu seja capaz de manusear as coisas. Isso chama-se interrupção e invalidação. Interrupção e invalidação. Sai daqui, você não pode, você não... É perigoso, você não pode fazer isso, desça daí, você vai morrer, você vai ser mordido. Interrupção, interrupção, e ao mesmo tempo invalidação, e ainda está incutindo ideias que não são verdadeiras, porque não aconteceu. Não necessariamente vai acontecer, tá? Bom, essa é a conduta supressiva. Terceira característica. Não vou para a terceira, não. Eu vou pular para a quarta característica. Uma característica e uma das coisas tristes no que respeita à personalidade antissocial é que essa personalidade não reage a tratamento ou reforma. Olha aí. Quando uma pessoa está muito antissocial, aquela pessoa que está conduzindo uma pessoa antissocial, por exemplo, ela vai para um processo de melhoramento. Por mais que a pessoa se esforce, por mais que o terapeuta faça, por mais que a pessoa continua, ela não reage. Ela não reage, ela continua sendo contrária, ela continua não executando, ela continua não fazendo, ela não melhora. Ela não vai melhorar em nenhum procedimento do mundo, ela não pode melhorar porque ela está blindada contra melhoramento. Claro que a pessoa vai continuar se esforçando para ajudar, até que ela se ligue que ela está muito antissocial, por isso que ela não pode melhorar. Então, uma das razões pelas quais uma pessoa não consegue reagir a melhoramento, superação, transformação, ela continua nervosa, ela continua linguaruda, ela continua sem executar as coisas. Bom, há várias versões para isso. Uma das razões que fazem que uma pessoa não reaja a nenhum tratamento emocional, mental ou de transformação da vida é que essa pessoa normalmente, por favor, normalmente, é a regra dos 80-20, né? Mais de 80%, muito mais desse público, é extremamente justificativo. Então, a razão principal, ao meu ver, que uma pessoa, ela é antissocial, mas ela não consegue melhorar esse quadro, é porque ela é altamente justificativa, ela justifica demais, ela se coloca na posição de que danificaram a vida dela, que causaram mal, que a vida dela está uma bagunça porque alguém fez alguma coisa, ou porque deixaram ela para trás, ou porque abandonaram ela, ou porque roubaram, ou porque enganaram, etc, etc, etc. Só que essa pessoa fica ali justificando, e cada vez que ela justifica, cada vez que ela profere isso, eu não posso, eu não quero, eu não vou, porque não dá, porque fizeram isso, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, essa pessoa encimenta mais ainda o problema que ela tem. A predisposição, quer dizer, não é a mente que cria a doença, mas ela me enfraquece demais, a ponto de eu estar predisposto à doença. Então, você já deve ter ouvido falar, talvez tenha percebido, que quando você está mal emocionalmente, você adoece mais fácil, porque as defesas caem. É justamente isso. Essa parte da mente, ela pode estar predispondo você a problemas assim, físicos, doenças mesmo, tá? A gente está falando de quê? A gente está falando de artrite, a gente está falando de artrose, a gente está falando de dores musculares, a gente está falando de dor de cabeça, problemas de coração, pressão alta, dificuldades com o próprio movimento do corpo, febre, sente calor intenso, sente dor de barriga, tem dificuldade no banheiro, tem problemas urinários com frequência, tem problemas de vista, cada vez pior, urticária na pele, começa a coçar, começa a dar umas coisas estranhas na pele, como se estivesse ardendo, queimando, enfim, aí é uma infinidade, não dá nem para enumerar. Isso tudo pode estar sendo causado por essa parte da mente, chamada mente reativa, que ela predispõe ao problema, ela não causa completamente, mas ela está predispondo através de reduzir as barreiras do corpo e a doença entra. A segunda possibilidade, o segundo nível de atuação é a precipitação. Então, vamos supor que aqui nós temos um corpo muito bem preparado, em uma condição mental, até estava bem até aqui, e eu não gripo fácil, eu posso estar aqui em contato até com pessoas enfermas,
mas eu não adoeço fácil. De repente, a minha vida vai mal. Alguma coisa acontece. E aí, veja, tem alguma coisa dentro lá da minha mente que precipita a doença. É como se fosse um empurrãozinho para o troço cair. É como se eu tivesse com o problema na beira da quina, e aí vem essa parte da mente e dá um empurrãozinho, uma ajudinha, para a coisa se deslanchar de vez. Isso significa precipitação, ele precipita, ok? Ele põe a coisa para acontecer rapidamente. Quando a pessoa estava segurando as pontas, ele empurra a coisa para piorar. O terceiro nível de atuação da mente, quando ela não vai bem, em relação a doenças, é perpetuação. Uma pessoa adoece e não consegue melhorar. Ou uma pessoa começa a ficar mal na vida, aí teve uma doença, e ela não consegue recuperar, ou simplesmente ela recupera e pega outra. Aí só vive em hospital. Essa pessoa só vive em hospital, só vive em clínica, ela só vive em farmácia, ela vai piorar o caso dela, dependendo do nível de consciência, até ela se tornar hipocondríaca. Vai viver dependendo de remédios, porque ela não consegue mais imaginar a vida dela sem medicamento. Então, ela é muito sólida, né? Ela acha que o corpo dela manda nela e ponto final, e a doença tomou conta da vida dela, ela vai morrer desse jeito. Pronto. Perpetuação. Pessoa perpétuo quer dizer eterno, né? É apenas uma palavra para dizer que a doença não vai embora, certo? Deixa eu dar uma espiadinha aqui e ver como é que tá. Jorge, essas dicas são ricas em ensinamentos. Convivo com uma pessoa que é supressiva ao extremo, mas consegui me equilibrar através das suas lives e do livro de Dianética. Aí, garoto, belo exemplo. É isso aí. Parabéns por você saber lidar com a supressão, tá? Talvez em outro momento, em outra live, eu até traga aqui alguns filmes que são comuns, filmes conhecidos, para meio que na prática, tipo, para quem assiste o filme, eu vou dizendo, ó, o filme tal, em tal momento, veja aquela pessoa como ela age, porque eu acho que daria muita massa para muita gente. Então, uma pessoa, definitivamente, é muito afetada por pessoas supressivas, por uma pessoa supressiva. Então, ela está sob efeito, bombardeio dessa pessoa supressiva. Então, quando uma pessoa ela está efeito demais de uma pessoa supressiva e ela não sabe lidar com ela para mudar isso, ela não consegue ver como isso pode ser modificado, significa que na vida dela, provavelmente, certamente, eu vou dizer certamente, na vida geral dela, ela também não está sendo causa. Em outras palavras, o nível de responsabilidade da pessoa caiu tanto que ela não consegue mais conduzir a vida geral. Isso é nível de responsabilidade. Então, ela não maneja, ela não sabe lidar e muitas vezes desistiu de lidar com essa pessoa supressiva. E aí, na vida geral dela, ela vai mal. Então, ela perdeu até o jeito e a coragem para lidar com esses problemas. Assim é a pessoa que está sob supressão muito tempo. Bom, falei aqui sobre a causa, também falei sobre o problema, falei sobre a causa e vou falar agora sobre solução. Então, a solução agora, vamos preparar aqui um tempinho para a gente falar, vou falar um pouco mais detalhadamente como é que você sai disso aqui, tá? Bom, a única solução que eu vejo que é viável para você sair dessa condição, se você tiver nessa condição de supressão, ou você convive com alguém, ou conhece alguém que está passando por esse problema, a única solução viável que eu vejo para sair desse problema é manejar a situação com a pessoa supressiva. Nunca, jamais, sem possibilidades, não é uma saída permanecer do jeito que está. Tipo assim, deixa eu ver, talvez um dia essa pessoa mude. Se a pessoa está passando por uma fase difícil, é natural que ela possa ter uma conduta supressiva. Mas se ela já está há muito tempo, no argumento dela, na vida dela, você vê que ela não fala em melhorar, você vê que ela não fala em superar, ela não está buscando ler, ela não está buscando estudar, ela não está buscando uma terapia, ela não busca nada, ela não vê nem essa live aqui ela está vendo. Pronto. É o mínimo que a pessoa pode ver a live. É um vídeo, é uma coisa assim,
Ela pode estar deitada na cama sem fazer nada, só o olho dela fica ligado na tela e o ouvido, né? Mas, se nem isso, ela não quer buscar. Não é uma possibilidade de melhoramento continuar ligado a essa pessoa sem fazer nada. O primeiro passo é fazer alguma coisa para mudar essa relação. Não é mudar a pessoa, é mudar essa conexão com ela, tá? Então, se você, por exemplo, está ligado com alguém que é grosseiro com você, muito grosseiro, que nem eu era antigamente, eu era assim, muito grosseiro, muito bruto. Então, se você tentar discutir com essa pessoa, dizer umas verdades para ela, você de repente também pode parar de falar, pode dar as costas, pode tentar responder na mesma moeda, vai se afastar, sei lá. Esse tipo de coisa de nada servirá. O seu problema continuará ativo. Mesmo que você, por exemplo, saia da relação com essa pessoa sem tentar resolver o problema com ela, porque é muito fácil. Eu vou cair fora, essa pessoa é supressiva. É muito fácil, né? Agora, se você sai de uma relação supressiva e vai para outra relação, achando que vai ser mil maravilhas, você vai ver que o barco vai tocar em outro ritmo. Você vai ver que os seus problemas, eles vão se repetir ciclicamente. Porque quando a gente é efeito de um problema, quando a gente não resolve um problema, quando a gente é esmagado por algo e não confronta para solucionar, esse problema persegue a gente para a existência, para a eternidade. A gente vai seguir com novos relacionamentos, pessoas, novos chefes. Pode ver, se você tem problema com chefia e você não sabe confrontar isso, não sabe resolver, e você decidiu pedir as contas para você que já passou por isso, verifique se no outro trabalho você não encontrou um chefe similar. Eu já sei. Porque é assim, é um imã. Então você vai, um relacionamento que você foi maltratado, que você foi tratado como uma pessoa inferior, que você foi tratado como objeto sexual, sei lá o quê. Alguma coisa que não foi muito benéfica. Observe, você terminou a relação, na próxima, igual. Ou muito similar. Pode até ter passado por uma coisa diferente, mas logo, logo volta para aquilo. Por quê? Você está preso ou presa no mesmo ciclo porque não sabe ou se recusa a manejar o problema. Aí é carregar o problema para frente, tá? Então, essa é uma condição que eu chamo condição de estar em efeito, ou condição de efeito, porque eu não sou causa, eu não causo nenhum efeito. Os outros é que causam efeito em mim. Entende? O mundo fica me moldando, eu sou a massa de modelar, eu fico sendo modificado. Mas eu não meto a mão no mundo, eu não mudo as coisas, entende? Eu sou o tempo todo, sabe, é chibata atrás de chibata, mas eu não sei lidar com isso. E isso é uma condição de estar em efeito, tá? Bom, para esses casos, aí, bom, você já sabe que você precisa se colocar em causa, sempre. Eu não sei o que você tem, eu não sei se você vai buscar uma oração, eu não sei o que você vai procurar com as ferramentas que você tem, também não sei o que você andou fazendo por aí. Mas eu vou deixar aqui algo que pode te ajudar muito, ou, de repente, alguém que você conhece. Para esses casos, eu fiz um programa. Esse programa, ele é baseado completamente nesses princípios que eu citei, de cada característica do social, do antissocial e como lidar com esse comportamento. E a primeira etapa desse melhoramento, ele consiste numa entrevista e num teste. Então, para você que está precisando desse apoio, eu vou deixar aqui esse link aqui para você seguir em frente e melhorar. Saiba que não há solução se não fizer nada. Se você decidir sair, isso te acompanha. Se você decidir não fazer nada, ou continuar batendo de frente, piora. Ou vai saber lidar de forma inteligente, porque senão você perde tudo que você tem. Então, é realmente fazer algo a respeito com inteligência. Eu aqui estou falando sobre saídas para você manejar o problema em que você se encontra, em efeito. Então, eu estou falando de você lidar com uma situação em que você tem um contato com uma pessoa supressiva. Eu passei todo o passo a passo, exatamente o que acontece, da onde vem esses altos e baixos da vida. Eu consegui trazer para você por que uma pessoa está bem e em outro momento está mal. Eu também mostrei para você por que uma pessoa adoece fácil. Tony, mas tem certeza que meu problema é esse? Será que meu problema não é, sei lá, karma?
ou de repente é porque Deus quer. Não, Deus não quer isso, não. E o seu problema não é karma. O seu problema é que você precisa se estabelecer como uma pessoa responsável pela sua vida. Isso significa que qualquer coisa que retire sua sobrevivência, ela tem que ser manejada imediatamente. Qualquer coisa que tire você de um estado de bem-estar, essa coisa tem que ser resolvida rápido. Às vezes a gente está em contato ou convivendo com alguém ou um chefe que ele é demasiado um rolo compressor. Não sei se você aí já trabalhou ou já viu como é um trabalho em ambiente de fábrica, mas eu trabalhei em fábricas por muito tempo e eu vou lhe contar que sempre foi, quase sempre foi, pelo menos 80% aí do meu período, um rolo compressor. E eu vou te contar que no último trabalho que eu tive, antes de eu me tornar auditor de Dianética, como eu estou hoje aqui, há um bom tempo atrás, uns 7 anos, um pouco mais, eu recordo muito bem qual foi o meu posicionamento diante desse chefe. O meu posicionamento diante desse chefe foi um posicionamento que era muito diferente do que eu fazia, porque eu ficava bravo. Então, eu dava respostas curtas, eu dizia a pessoa, era grosseiro, era bruto, porque dizia, o cara está me tratando mal. Mas isso nunca resolveu o meu problema com chefia. Eu fiquei muito tempo desempregado também, porque eu não tinha paciência com essas pessoas. Mas essas pessoas eram justamente as que me contratavam. E são as pessoas que vão contratar você. Pode ser seu esposo, sua esposa, pode ser seu filho no futuro, alguém com comportamento assim. Então, não é uma opção viver dessa forma. Você gasta mais, você gasta muito mais assim. A sua vida vai para o brejo, você não dorme bem, você se alimenta mal, emocionalmente não funciona as coisas, você não consegue ter prazer com coisas simples. Por quê? Porque eu estou conectado, muitas vezes, a alguém que fica o tempo todo me pressionando para baixo. Então, eu dei muitos dados que ajudam você a compreender melhor essa situação. Então, hoje, para o final dessa live, então, para quem está querendo ainda alguma saída, eu deixei um link aqui no chat, para você continuar comigo e a gente avançar aí, porque eu não vou falar disso em outras lives, não nas próximas. Eu sempre tenho um tema diferente. Então, para você que quer resolver esse problema, vamos começar pela entrevista. Vamos começar pelo teste. E o que você leva como benefício? O que os meus clientes têm, meus pacientes, clientes têm recebido como benefício nesse trabalho? O que ele alcança mais? Adoece menos. O índice de absenteísmo, veja esse dado que eu vou lhe trazer. Vou falar agora dos Estados Unidos, tá? Então, essa técnica é americana. Então, eu vou falar do absenteísmo, né? Eu não sei se você sabe o que é absenteísmo. Eu vou falar em absenteísmo. Absenteísmo quer dizer a quantidade de vezes. Vamos aclarar, vamos colocar a palavra certa. Absenteísmo. Significado, eu gosto de declarar com dicionário. Vamos lá, definição. Hábito de se ausentar com frequência e não comparecer. Você consegue evoluir assim? Você consegue evoluir na vida? Hábito? Você consegue evoluir com trabalho? Você acha que tem trabalho fácil para você? Para você que tem o hábito de não comparecer, não participar de votações obrigatórias, circunstância em que a pessoa deixa de realizar as obrigações referentes ao trabalho. Então, absenteísmo é isso. O índice de absenteísmo, para quem antes, isso era a média nacional dos Estados Unidos, o índice de absenteísmo, para quem estava conectado a pessoas supressivas e não ia bem na vida, era de 5 faltas, em média, ao ano. Depois que aplicaram esses conhecimentos, essas técnicas, caiu para 0,2, menos de uma falta anual. Quem não quer uma pessoa assim? Quem não quer um funcionário assim? Você acha que eu não recebo propostas diariamente? Diariamente não, mas com frequência, de trabalho, de parcerias. Por quê? Por conta do nível de responsabilidade é muito elevado. Então, eu resolvo problemas. Eu sou uma pessoa desejada, necessária. Então, o índice de absenteísmo, ele é muito baixo, as faltas são muito baixas, porque a pessoa adoece pouco. A pessoa que aplica essas técnicas que eu estou trazendo aqui, essa solução, ela dorme melhor,
ela emagrece com mais facilidade, ela melhora o relacionamento, sua relação com seus filhos, mais rendimento no trabalho, mais concentração, mais determinação no trabalho, mais foco nos estudos, ela vai se sentir mais aliviada emocionalmente, ela tem uma sensação de desbloqueio de propósito. É incrível como começam a surgir propósitos aí, tá? À medida que vai melhorando a sua relação com pessoas supressivas. Retarda o envelhecimento precoce, que está muito mal na vida, com altos e baixos, tende a envelhecer muito mais. Você vê que a pessoa, às vezes, não vai bem na vida, e ela envelhece em 1 ano, porque ela não envelheceu em, sei lá, 10 anos. Então, facilita o novo emprego. Então, eu já tive muitos casos de pessoas que fizeram esse manejo comigo e elas conseguiram emprego na primeira semana, 5 dias depois, 15 dias depois, menos de 1 mês. Raramente chega a 1 mês, quando ela está em busca, tá? Mais vendas, melhor memória, destrava a memória, a pessoa vai ter mais atitude, mais coragem para agir. Então, tá aí. Tá feito o convite.